Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá, combatentes do Norte da Guerra. O comandante da Marinha, Almirante Wilkes, ele deu uma entrevista falando dos planos da MB até 2040, né? Eu quero fazer alguns esclarecimentos aí, antes que o pessoal comece a falar que a Marinha vai comprar F-18, ressuscitar F-14, né? Comprar cruzador ucraniano, trocar submarino por navio de transporte e outras coisas. Aí é bom a gente esclarecer a linha que o Almirante Wilkes traçou aí sobre esses planos da Marinha. Bom, gente, a primeira coisa que eu acho importante pontuar é que o Almirante Wilkes, ele bateu numa tecla que eu vi falando aqui no Canal Norte da Guerra, que é a capacitação de pessoal, né? Por quê? Na verdade, os meios tecnológicos que uma marinha de guerra moderna necessita, eles estão cada vez mais avançados, são cada vez mais técnicos. Então você exige, com o passar do tempo, né, um operador cada vez mais qualificado. Eu digo isso tanto para praças quanto oficiais, né, e funcionários civis. Então, talvez a peneira vai estreitar. Se não estreitar, o que a gente já sabe é o seguinte: o ensinamento ao longo dos anos, a formação e aperfeiçoamento desses profissionais vai ficar cada vez mais denso, né? Já era na minha época, eu dei baixa em 2016, o pessoal passava uma boa parte da carreira fazendo cursos de aperfeiçoamento, e acredito que daqui para frente, né, isso vai aumentar. Lógico que a tendência que eu observei no meu tempo da ativa é que muitos cursos você já não faz presencialmente. Você recebe o material, depois acaba fazendo uma prova. Agora ainda, né, com o teleensino através da internet, etc., isso deve se intensificar. Não sei se a Marinha vai adotar esse caminho, mas uma coisa é certa, né? O pessoal naval será cada vez mais qualificado ao longo dos próximos anos e décadas. Ele falou dos programas também, né? O ProSub, as Tamandarés. E ele falou do ProAdSumos, que eu achei interessante porque ele lembrou dos fuzileiros navais. Isso é muito importante, por quê, gente? Porque os fuzileiros, eles vão ser cada vez mais requisitados. A gente já tem observado isso nos últimos anos aí, através das missões GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e outras aí vocês viram também o caso da pandemia, a limpeza de praia, quando o derramamento de óleo, porque você usou tanto o pessoal marujo quanto os fuzileiros navais, acho que praticamente toda a Marinha foi empenhada nisso. E essas missões ambientais, então, elas devem ganhar um vulto muito grande. A vantagem que eu vejo no CFN é que ele é rapidamente mobilizável, né? Você tem planos de chamada, você tem uma série de outras coisas, então rapidinho você concentra a tropa e consegue distribuí-la aí em praticamente qualquer ponto do território nacional, se houver meios à disposição disso. Então, ele falou que o CFN vai receber uma atenção especial, e isso é muito saudável, muito positivo para o Brasil. Uma coisa que o Almirante Wilkes colocou, gente, que é muito importante, né, que eu vivo batendo aqui no canal, é como a indústria de defesa é importante para a economia nacional. Então ele citou que só o ProSub deve gerar mais de 900 milhões em impostos para o Brasil. Então tudo isso que a gente faz em termos de adquirir material de defesa da indústria nacional, da economia local, nós estamos reforçando a mesma. Ou seja, na verdade é uma via de mão dupla, né? Nós entregamos para o país, além da segurança, né, um retorno em impostos, empregos, né? E lógico, aquisição de tecnologia também, isso é uma coisa muito importante, não pode ser esquecida. Uma coisa importante que ele colocou foi o seguinte, que as ameaças interestados são uma coisa presente no momento. E de fato é, gente. Eu vivo batendo aqui e daqui para frente nós vamos ampliar isso, né? O problema de soberania do Brasil. Eu acho que a nossa soberania no quesito amazônico, ela vai ser cada vez mais contestada. Eu achei muito importante uma autoridade do porte do Almirante Wilkes, né, bater nessa tecla. Isso significa que os altos escalões em Brasília, né, estão conscientes desse problema. Agora, é aquilo, né? Nós, como cidadãos, precisamos entender que isso está acontecendo para apoiar essas autoridades também. Por quê eu estou falando isso? Porque o Almirante Wilkes, ele lembrou da necessidade, né, de envolver o Congresso. Eu vivo falando aqui, tá, gente? Que a grande arena de defesa do Brasil, eu falei aí na entrevista que o Albert e eu fizemos com o deputado, né, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, foi uma entrevista muito boa. Se você tem que envolver o Congresso. Por que isso? O que acontece é o seguinte: a defesa, né, um arcabouço de defesa eficiente, né, que tenha condições de cumprir essa missão, a sua missão com
seja eficaz e tenha condição de cumprir a sua missão com eficiência, ele custa caro. Se não envolver o Congresso não estiver sensibilizado para os aportes, para as demandas financeiras, né, e para os subsídios que essas forças demandam, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que o canal é importante por causa disso. A nossa comunidade, ela se mobiliza com muita facilidade, né? Nós precisamos, né, fazer a cabeça dos nossos parlamentares aí, no sentido de dar uma atenção muito grande para a defesa. Eu vou começar a divulgar, vou deixar aqui na descrição, um projeto, tá, do deputado Luiz Felipe, no sentido de aumentar os investimentos em defesa no Brasil. Eu quero chamar ele para conversar sobre esse projeto, já vou deixar na descrição, vocês tomem conhecimento. Bom, gente, um ponto importante que ele tocou foi o seguinte, né? Presença da esquadra no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, olha, você não vê nenhuma grande cidade do mundo onde a esquadra, né, a principal esquadra do país é colado nessas grandes cidades, porque é um problema de segurança e uma série de outros fatores que ele elencou. Então, realmente, Marinha tem planos, né, para criar uma segunda esquadra, movimentar algumas unidades dali. Só que é o que eu sempre digo aqui, né, gente? Tudo isso custa. Os custos são bastante altos. E ele lembrou também que você não pode colocar uma esquadra onde não tenha uma estrutura logística. Você tem que ver as condições de porto aí, de docagem, né? E uma série de outras coisas aí. Não adianta chegar e colocar os navios lá. Já tem que existir todo um preparo, todo um arcabouço, né, para apoiar essa esquadra, de maneira que a Marinha está fazendo diversos estudos aí. Esse negócio não é para hoje, né? Vão ter comissões aí, grupos de trabalho que farão esses estudos e vão levar as melhores soluções aí para que o almirantado, né, decida qual seria a localização ideal e, lógico, levante aportes, recursos. A gente cai naquele negócio que eu vivo batendo aqui no canal. Voltamos ao bom e velho Congresso Nacional se a gente quiser ter uma segunda ou terceira esquadra, o que quer que seja. Agora, gente, o negócio que ele falou, ele citou, é uma coisa que eu vivo falando aqui no canal da Guerra, tá? Linhas de comunicação marítimas. A Marinha tem interesse em trabalhar isso, tanto em defender as nossas, como se houvesse uma situação hipotética de um conflito internacional, você vai ter que interromper as linhas de comunicação de países, né, que se opõem ao Brasil dentro da nossa área de interesse. Eu vivo falando isso aqui no canal, gente. É uma coisa importantíssima, tá? Uma das primeiras coisas que você aprende aí quando você vai cursar a escola da Marinha lá, né? Que a Marinha é exatamente isso, é cortar as linhas do inimigo, interromper toda a capacidade de comércio, de comunicação, tá? As cadeias de suprimento do inimigo, etc. Então a Marinha tem uma preocupação muito grande com isso. Eu vivo falando isso nos vídeos que eu faço sobre a Marinha da China, eu vivo falando que os chineses têm preocupação com isso, como os americanos também têm, britânicos tiveram quando foram potências marítimas aí, etc. E o almirante Wilkes, ele foi enfático nesse ponto. Eu acho que tanto a proteção das nossas linhas, né, como também na obstrução das linhas de um país que seja adversário do Brasil em uma situação hipotética de conflito. Navios aeródromos. O que ele colocou foi o seguinte: se estuda a mudança de denominação do porta-helicópteros multipropósito Atlântico para navio aeródromo multipropósito Atlântico, né? O Atlântico é uma plataforma muito versátil, ele já operou com o MV-22 Osprey, né? Nada impede, se o dia de amanhã o Brasil conseguir esse meio, ou da Marinha ou da FAB, ele operar no navio também. E se estuda também a capacidade, né, de operação de drones no navio, no Atlântico, né? Ou seja, na verdade nós temos uma plataforma que é muito flexível, né? Você consegue fazer muita coisa com ela. A Marinha tem planos para isso, ela continua desenvolvendo, ela está sempre em mudança. Eu falo sempre que marinhas são organismos vivos, né? Eles estão sempre em transformação. Mas a gente cai naquilo, né? São meios caros, né? Meios tecnologicamente muito avançados e vão demandar grande quantidade de recursos. Isso vai precisar ser equalizado no futuro. Mas o que eu acho que ficou de positivo nisso é que o almirante colocou que a Marinha está pensando em diversas aplicações para o navio Atlântico. Também colocou, né, os estudos para a movimentação da força de minagem e varredura que atualmente se encontra aí no Nordeste do Brasil para a região de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A Marinha também continua estudando isso.
um ponto que deve interessar bastante pessoal, que já foi batido o martelo, o míssil dos navios classe Tamandaré vai ser realmente o Mansup brasileiro, o que é uma boa notícia também, porque além de nós determos essa tecnologia, né, você vai gerar empregos, vai gerar impostos, etc. Falou da integração com o FAB também, né? Eu citei esses dias aqui, fiz 2 vídeos sobre o P3. Gente, o P3 é uma ferramenta de apoio sensacional à Marinha do Brasil, tá? É praticamente um braço longo que nós temos aí, tá? Para estender a nossa capacidade de vigilância do Atlântico. Então precisa haver uma cooperação muito grande entre os P3 da FAB, né? E lógico, os meios de superfície ou meios aéreos da Marinha do Brasil, e o Almirante Wilkes demonstrou sensibilidade nesse assunto. Outra coisa também que ele colocou é a necessidade, né, do navio de apoio antártico, uma vez que o navio que nós temos hoje, o Ari Rongel, já está chegando no final da vida útil dele. Eu vou deixar, eu fiz aqui um resumo, né? Eu vou deixar para vocês um artigo do Nicolás, tá, do GBN, que detalha mais esses assuntos. Nós devemos voltar diversas vezes, né, aos planos da Marinha para 2040. Só que eu preciso lembrar o seguinte, gente, esses planos é o que eu disse, né? Eles dependem de aporte financeiro, então a gente tem que ficar em cima dos nossos parlamentares. O Brasil, eu falo em tom de brincadeira, mas o Brasil precisa de uma bancada da bomba no Congresso, gente. O que eu chamo de bancada da bomba? É um grupo de parlamentares, né? Pode ter outro nome, eu apelidei bancada da bomba porque foi mais fácil vocês lembrarem, mas um grupo de parlamentares afinados com os interesses, né, da defesa e geopolítica e relações exteriores do Brasil. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Na sequência vai ter vídeo exclusivo para o Clube de Canais. Tem a 7ª mini live exclusiva para membros do Clube de Canais. Se você ainda não é membro, se inscreve que dá tempo. Vamos olhar também a matéria do Nicolás no GBN, o link está na descrição. O projeto do deputado Luiz Felipe para aumentar o orçamento das Forças Armadas. E a gente se encontra então na live do Clube de Canais, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.